E aí galera, tudo bem? Eu sou a Ruana, do projeto Nossa Kombi é uma Viagem. Tô aproveitando que o Diego tá ajudando o americano com a Kombi dele, que tá dando alguns problemas. E tenho um tempinho para estar fazendo um vídeo e aproveitar para tirar as dúvidas de algumas pessoas. A gente já está há 100 dias viajando. A gente já passou pelo sul do Brasil, Uruguai, Argentina e agora a gente está entrando em território chileno. Eu vou mostrar um pouco para vocês de como que tá a parte interna da nossa Kombi e os pontos positivos e o que a gente faria de diferente na nossa opinião, tá? Aqui na frente, deixa eu mostrar para vocês. A parte da frente a gente não alterou nada na viagem, tá? Tá tudo igual como a gente veio do Brasil. A única coisa que aqui embaixo a gente está utilizando para colocar alguns sapatos. Esse porta-treco a gente acha super importante para colocar algumas coisas que ficam meio que espalhadas pela Kombi. A troca dos bancos, na nossa opinião, foi super importante, é super confortável, tá? E a gente gosta bastante. Outro item importante que a gente fez aqui foi tirar essa barra de ferro que tinha. Muitas pessoas perguntaram pra gente se alteraria a estrutura da Kombi e tudo mais. Na verdade, a gente pesquisou, acredito que não altera, tá? A gente leu bastante sobre isso. Ainda mais porque aqui embaixo ficou uma parte, tá? Só foi a parte do step mesmo que a gente tirou. Só que a gente acha super importante porque a gente consegue passar lá pra frente quando tá chovendo, né? E acaba não precisando sair da Kombi quando precisa pegar algumas coisas. Então é um dos pontos positivos que a gente acredita, tá? Aqui na frente a gente tem a geladeira, o fogão, tá? Aqui é o banheiro, o forno e aqui embaixo a gente tem algumas comidas e algumas coisas de cozinha. Aqui tem um botijão de gás também. O que a gente faria diferente nessa parte da frente? A gente acha a geladeira muito grande. Talvez a gente não colocaria uma geladeira de 220, colocaria uma 12 volts. É um pouco mais de investimento, na verdade é muito mais de investimento, só que acaba sendo melhor, tá? A nossa geladeira, ela dura em média 1 dia e meio ligada na bateria. E a gente tem usado ela mais para colocar como armário do que propriamente ligado. A gente sempre compra a comida do dia e faz a comida e come de meio-dia à noite e tudo mais, então acaba não deixando muita coisa na geladeira. Para não falar que a gente não ligou ela, a gente já ligou ela algumas vezes quando a gente estava muito no verãozão no Brasil, mas depois a gente acabou não usando mais. E agora que a gente está numa temperatura bem fria, a gente não tem mais se preocupado com isso. Então, uma dica é: a gente usou caixa térmica também. Então, para viagens de 30 dias ou talvez um final de semana, a caixa térmica é bem válida. E para quem for viajar mais longe, eu diria para comprar uma 12 volts, metade do tamanho dessa, tá? Só que como a gente já tem ela aqui, a gente tá feliz com ela, tá utilizando, mas é uma dica que talvez a gente faria diferente na nossa Kombi. Outra coisa é o banheiro, que a gente viu que muitos viajantes que a gente encontra na estrada não tem banheiro. E eu acho que é um ponto super importante, porque às vezes tem lugares que a gente não consegue utilizar. O banheiro é muito para emergência, a gente até levou 30 dias para começar a utilizar ele, mas depois a gente viu que realmente a gente precisava, então a gente utiliza. Mas eu digo que tem posto de gasolina, tem os matinhos na estrada que a gente para, tem muitos lugares também, né? Mas eu acredito ser um ponto importante, até mais quando não está muito bem de estômago, alguma coisa assim, tá? No mais, aqui o acesso é tranquilo, talvez a gente deixaria um pouco mais de espaço, mas com as coisas que a gente tinha, não dava para fazer essa alteração. Outro ponto positivo que a gente vê são essas mesinhas aqui, nessa lateral aqui também, que eu vejo que é super importante para cozinhar, ainda mais que a gente trabalha com comida, então a gente tem essas mesas de apoio. A pia é outro item que muitos viajantes que a gente encontra na estrada que não tem, dizem que faz falta, tá? Aqui a gente tem um filtro, então a gente acaba não gastando tanto com água mineral. Teve só um lugar na Argentina que a gente teve que comprar, que foi em Necochea, que a gente teve que comprar água mineral porque a água com gosto da água estava muito ruim. No mais, a gente sempre teve super tranquilo, não teve dificuldade de abastecer em posto de gasolina a água e era água potável. Por água a gente não passou mal até agora. Então eu acredito que o filtro tem ajudado bastante também. E a pia também é outra coisa que eu acredito ser muito importante na estrada.
tá? Aqui em cima a gente tem as mesmas coisas que a gente tinha antes. Uma coisa que eu vou falar, quando eu postei um vídeo sobre o nosso lar, muita gente falou, quero ver manter essa organização e não sei o que. A gente trabalha com comida, na verdade, a gente é muito organizado, a gente entre aspas, porque o Diego não é muito não, mas a gente tenta ser o mais organizado possível, porque a gente sempre está com as nossas portas da Kombi aberta para vender, e muita coisa que ajuda a vender é a organização, é o projeto, é a Kombi. Então a gente sempre deixa tudo muito organizado para conseguir vender e também passar uma boa imagem para o nosso público, tá? Por trabalhar com comida. Lógico que eu acredito que se a gente trabalhasse com outra coisa também a gente tentaria deixar o mais organizado possível. Aqui atrás, como vocês podem ver, tem algumas coisas. Na verdade, a gente fez 2 reestruturações na Kombi, tá? A gente saiu do Brasil num verão, estava muito quente, então a gente deixou as coisas de verão aqui embaixo e não tinha muita coberta, não tinha muita coisa, estava lá em cima na bag. Depois a gente faz um mês mais ou menos que a gente tem pegado no invernão, assim, muito vento, então a gente teve que trocar. A gente pegou, tirou tudo que era de verão aqui de baixo, desceu coberta, desceu tudo. Como a gente viu também que as cobertas, que a gente estava usando 3 cobertas, acaba dificultando um pouco para organizar todo dia de manhã, o que a gente fez? A gente optou em comprar saco de dormir, ainda mais porque a gente chegou a passar frio em alguns lugares mesmo. A gente tem muita janela de vidro e mesmo com isolamento térmico a gente chegou a passar frio em alguns lugares. Então a gente optou pelo saco de dormir. O menos que a gente pegou até agora foi -3, tá? Só que a gente tá subindo e a gente vai pegar neve, vai pegar muito frio, então eu acredito que seja uma boa opção. Então a reestruturação que a gente fez foi meio que facilitar a nossa vida na hora da organização. Então a gente botou tudo lá pra cima, o que a gente não estava utilizando e as coisas de verão. Até a gente vai receber uma visitinha daqui a um mês, então a gente vai aproveitar para mandar tudo que a gente não está utilizando de volta pro Brasil. Não são muitas coisas, tá? A gente pensou muito antes de vir viajar para trazer o menos de coisas possíveis e acredito que a gente foi feliz. Só que tem algumas coisas que a gente não está precisando, que a gente achou que ia utilizar, sempre tem. E a gente vai mandar de volta para não ocupar tanto espaço, tá? Então aqui atrás a gente tem travesseiro, saco de dormir, algumas roupas de frio, que hoje não tá tão frio, então a gente deixou aqui. E no mais tá tudo igual como era antes. Lá atrás tem os produtos, né, de higiene. Aqui também tem alguns produtos de higiene atrás do banco. E no mais aqui dentro tá assim, tá? Acredito que tá muito parecido de como a gente saiu do Brasil. Aqui eu vou mostrar pra vocês aqui embaixo. A gente manteve bateria, essas coisas assim, tá tudo no lugar. Uma coisa que eu vejo como ponto positivo, o Diego colocou esse disjuntor aqui, que quando a gente põe pra cima e viaja, ele recarrega a bateria, né? E quando a gente tá parado, a gente põe pra baixo e aí ele não usa a bateria do carro. Tem um videozinho da parte elétrica, ele explicou bem. Eu não entendo muito bem dessas coisas, então assiste lá no nosso canal o vídeo que ele colocou, que tem bem certinho como que faz, tá? Agora eu vou mostrar pra vocês um pouco da parte externa. A gente tá aqui em Puerto Natales, no Chile. A gente tá se preparando para entrar no Parque Torres del Paine, né? E aqui é a nossa Kombi na parte de fora. Aqui na frente, o pneu, a gente colocou uma capa de proteção. A princípio as coisas estão tudo do mesmo jeito. Sempre tem uns arranhãozinhos, umas coisinhas, mas nada demais. Uma coisa que eu não recomendo para vocês são as fitas de pneu, porque elas são mais para expositores e tudo mais. Eu vejo que a gente saiu fazia nem um mês e meio. A gente pegou um vento na Argentina e a fita simplesmente voou, deu um barulhão. A gente ficou até meio assustado e era quando a gente foi ver a fita que tinha saído. A gente já perdeu 3, a única que tem aqui na frente é essa ainda. O todo, enfim, a gente não fica muito em camping, muito por questão de economizar dinheiro. Aqui no sul, na Argentina e o sul do Chile tem muito vento, a gente não conseguiu armar o todo ainda. Pra não falar que a gente não usou ele nenhuma vez, a gente usou ele uma vez, e eu acho que foi no nosso primeiro dia de viagem, e depois a gente não usou mais ele.
Então fica a critério, talvez é uma coisa que a gente não faria, eu não sei dizer isso com certeza agora para vocês, mas a gente não tem utilizado muito mesmo. A escadinha aqui a gente também não tem utilizado, porque o Diego sempre sobe por aqui ou eu subo por aqui, então a gente é alto e a gente acaba não precisando. Como eu disse na bag, agora só tem coisas que a gente vai mandar de volta para o Brasil que a gente não tem utilizado, tá? Aqui atrás a gente tem uma bombona de gasolina que a gente utilizou pouco, mas que lógico vale muito a pena ter por questões de segurança. E no mais, a nossa Kombi, ela tá tudo do mesmo jeito. A gente seguiu na verdade as normas do país da Argentina, a gente não teve problema nenhum com esse pneu aqui na frente. Na verdade a gente não foi parado nenhuma vez pela polícia argentina. Olha o Diego aqui todo sujinho, ajudando o americano aqui, o Nil, que tá com a Kombi dele. Então a gente não teve problema nenhum na Argentina com a polícia, tá? A gente fez cambão, tudo mais, e olha, a gente não precisou de nada. Tivemos, não sei se foi sorte, enfim. E agora no Chile a gente também já cruzou, já foi parado uma vez pela polícia, mas também não teve problema nenhum, eles só mandaram a gente seguir. Então eu espero ter ajudado vocês. E se tiverem mais dúvidas, deixem no canal. A gente não tem internet muito boa, mas sempre que der a gente tenta responder. Só vou mostrar um pouquinho para vocês aqui de Puerto Natales, para vocês terem uma noção. É um lugar muito bonito. Lá no finalzinho dá para ver umas montanhas com topo de neve já. E o solzinho já tá indo. Hoje deu um dia quentinho. E um tchauzinho do Diego também para vocês. Valeu, galera. Curtam a nossa página. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook e no Instagram. Eu espero ter ajudado vocês. Um beijão. Tchau.